Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez tratando desse assunto batismo no Espírito Santo. Eu quero dizer que tem um livro, Batismo no Espírito Santo e em Fogo. Ontem nós falamos do texto original que nas versões em português aparece com fogo. É Em Fogo, do amigo pastor James Nash. Indico. Você não vai encontrar nas livrarias. Eu tenho esses livros, o autor doou esses livros e eu vendo para missões. Ele falou: pastor, venda os livros para a obra missionária. Eu vendo para um missionário do qual ele determinou que eu passasse as ofertas para esse missionário. Se você quiser adquirir, entre em contato conosco. Teremos as custas do correio. E se quiser vir buscar aqui na igreja, fica mais fácil. Temos ele aqui, vai te ajudar muito. Bem didático e bíblico. Ele gastou mais de 20 anos para escrever esse livro, tratando desse assunto à luz das Sagradas Escrituras. Então estamos usando esses ensinos para você e você vai vendo que é um ensino bíblico. Mateus 3:1, novamente, nós vamos ler o verso 10, 11 e 12. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo, agora eu vou ler correto, pois já ensinamos ontem, em água, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, cujas as alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Em fogo. Verso 12. E em suas mãos tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo que nunca se apagará. O que estava acontecendo aqui em Mateus 3? João Batista, como já vimos anteriormente, estava pregando para um grupo de pessoas. Ontem fiz a pergunta novamente, eram crentes ou descrentes? Vamos ver este assunto em Lucas capítulo 3, deixa mais claro que não eram crentes, tá bom? Lucas capítulo 3, nós vamos ver a partir do verso de número 12. Lucas capítulo 3, a partir do verso de número 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Publicano não eram salvos. Os soldados não eram salvos. E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Verso 15. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E ele continua o texto, já muda, entrando em outro assunto. Então nós encontramos aqui soldados e publicanos. Vamos voltar para Mateus capítulo 3. O capítulo começa mostrando sobre o Batista e no verso 5, olha o que diz. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Estavam confessando os pecados. Olha que interessante, então não eram salvos. E vendo ele muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que interessante. Pensa no texto bíblico agora, João pregando para aquelas pessoas que estavam chegando. Então ele estava trazendo uma mensagem para aquelas pessoas, ele estava pregando. Íboras, vocês estão fugindo, vocês não são arrependidos. São. Quando você estiver lendo o texto bíblico de Mateus 3, que vai entrar o assunto batismo no Espírito Santo, o correto do texto original, você deve entender agora que era uma pregação do Batista. Eu espero que isso esteja dando uma clareada, porque a profecia de Joel, como nós já vimos, ela se cumpriu. E agora o Batista estava pregando, falando sobre o assunto. Aí nós vamos ver o que seria essa palavra, como nós vimos no início sobre batismo. Só tem um. A palavra batismo significa imergir. Então o que seria esse batismo? Aí nós vamos vendo o que o Espírito Santo nos mostra e nos revela, para que assim possamos entender e fazer a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a cada dia. Vamos orar nesse instante. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, que venhamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento. Abençoa todas as vidas que assistem e ouvem estas mensagens. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.